boa tarde, boa noite. Meu nome é Dakota Monteiro e você está vendo e ouvindo o Bichas de Quinta, o podcast e ou videocast, no qual eu entrevisto pessoas do espectro bicha toda quinta-feira. E hoje eu tenho ela, minha amiga Ruivinha Bergman, ganhadora da 3ª temporada de Corrida das Blogueiras, minha amiga pessoal. Pra mim, ela é uma mãe. Lidiane Bergman. Oi, amiga. A apresentação de milhões. Oi, minha gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você tá bem, amiga? Eu tô ótima, Ai, menina. que bom. Eu também tô bem, viu? Como você pode perceber, bonita. Não tô podendo falar o mesmo, gente. Eu não vim montada hoje, eu vou ser bem sincera. Tem detalhe um sábado e domingo. É final de mês, tô sem dinheiro pra comprar base, quero economizar maquiagem. Menina, tem que estar economizando, porque olha, a maquiagem da gata é babado. Menina, é babado, é muita maquiagem, É né, muita menina? maquiagem, Dessa amiga. maquiagem é cesta Camadas, básica. igual uma cebola. Exato. Camadas. Tava falando com o Nondem, que ele tá na academia agora, a irmã dele, que é meio hétero, tava falando, tipo assim, tá malhando? Deixa eu ver se esse ombro tá cebola. Ombro cebola, que é isso? Cobrando a cebolona. Amei, amiga. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Mas, amiga, vamos falar. De onde que a gente se conhece, né? Eu te conheci através da 3ª temporada do Corrida das Blogueiras. Você me conhecia antes, você... Tá Como dizendo que pra era? Dakota que eu conheço ela dessa época aqui, ó. Da época que eu afinava o nariz e usava lente de contato. Amiga, os primeiros vídeos que eu vi seus, obviamente, acho que a maioria, não sei, mas foi de RuPaul. Assim, Mentira, foi. Aham. passado. Aham. Mas assim, tipo, um vídeo aqui e outro ali. Mas eu fui te conhecer mesmo vendo as tuas inscrições pro Corrida. Porque assim, referência, né, Maurício? Referência. Entrou na 4ª, demorou um pouco, mas era referência desde o início. Entendeu? Chique. Sempre polida, sempre babadeiríssima. Eu conheci nessa Sempre época. a gentileza ao som. Na hora que eu vejo as primeiras inscrições, eu fico, eita! Eita, Amiga, cadê? todo mundo, né? Todo mundo faz. Eu acho que é normal da gente, tipo assim, se apegar muito ao presente, ao agora. Sim. E corta pra da gente daqui um ano, nem muito. Daqui Fala, um ano, dizendo, nossa, ano 2023. passado eu estava podre. Nossa, mês que vem, eu olho a montação do Brandcast e falo, ai, que podre. A sobrancelha hoje aqui, amanhã aqui, depois aqui. E é isso, gente. Aí pra gente que não tem sobrancelha é babado, né? Porque cada dia tá numa altura. Hoje eu tô de sobrancelha. Ai, você também tá. Hoje eu tô. Olha, tá vendo como a gente se esforça, gente? É por vocês que a gente faz isso. A gente tá de sobrancelha, amiga. Deus sabe o que é acordar cedo só pra fazer uma sobrancelha. Menina, não é todo dia, tá? Eu fiz pra você. Não é todo dia, eu faço quando outras pessoas vão me ver. Tá certo, é isso. Fazer a sobrancelha não é fácil, não, gente. Vamos levantar a militância da sobrancelha É aqui. verdade, a gente tira porque a gente quer e a gente faz o que a gente não quer. É verdade. Amiga, sim, eu vou tatuar isso. É verdade. O importante é não tatuar a sobrancelha. Também é verdade. Eu conheci seu trabalho, comecei a conhecer seu trabalho pelo Corrida das Blogueiras e eu fiquei encantada com o quanto que você... Menina, de verdade, porque eu consigo ver, dá pra ver quando a pessoa tem uma certa experiência, Aham. sabe? Porque a gente que trabalha com a internet, quem começa na internet, permanece na internet, termina na internet, acaba tendo só a internet como referência. É verdade. E isso acaba limitando um pouco o trabalho. E dava pra ver que você tinha experiências para além disso. É que você também é, Exato. gata. E quem vê um conhece o outro, que vê outro e conhece um. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Sabe? Quem é do teatro, das artes, do babado também sabe, amiga. Exatamente. É uma coisa mais... Gente, desculpa estar falando aqui com sinceridade, mas é uma coisa mais completa. É uma coisa mais completa, É uma coisa que tem um Bi. geniquaquá diferente, tem um babado. Porque a internet, ela é um palco, né? Um palco, de certa forma, pra você mostrar o que você sabe fazer. Agora, quando você começa direto na internet, você não tem um background antes, fica um pouco limitadinho, né? Fica. Eu acho que toda a vivência que você tem, tipo, não importa em que área que você trabalha. Tipo, Sim, não é quando- necessariamente nem só a Né? internet. Quando você vem pra dentro da internet nesse contexto de uma coisa mais vivida já, eu acho que tudo se torna mais fácil. Sim. Mas quando eu, por exemplo, né, um exemplo clássico de sempre, as pessoas que começaram na internet durante a pandemia. Sim, Né? verdade. São pessoas que, tipo, nossa, completamente alheias a qualquer assunto e de repente se viram numa internet. Já é um outro tipo, são grupos. A gente pode Sim. dividir por grupos, assim, o antes e depois. Sim. Eu acho que é bem isso. E você tá na internet há quanto tempo? Amiga, eu sempre gostei de postar as minhas fotos da dança, mas não era, tipo, era só realmente Não pra era ter... criação de Não, conteúdo. era só pra ter registro. Era na época que rede social era pra socializar, Ai, menina, né? Que saudade! Que saudade! Hoje em dia até quem, tipo, não cria conteúdo pra vender, faz o formato de story de conteúdo pra, tipo assim, oi gente, oi mãe e irmã. Pra tá tendo. Hoje eu estou indo lá fazer não sei o que lá. Hoje em dia todo mundo tem que ser uma produtor de conteúdo E e sabe o que potencial. é muito engraçado? Eu não sei você, mas particularmente eu, minha gente, tipo, eu hoje em dia, eu não lembro de tirar foto.
Eu não lembro. Menina. Tipo assim, eu pego a minha galeria do meu celular, só tem vídeo, só tem tipo Reels, produto pra redes vizinhas e afins, não. Eu me esqueço completamente de tirar foto. E eu não tenho o costume, por exemplo, de fazer foto pra capa pros meus vídeos. Então é sempre tipo um take do próprio vídeo. E isso me faz cada vez menos tirar foto. E eu me pego muito nessa questão, assim, do tipo, meu Deus, cadê os meus registros em foto? Porque eu sou muito da coisa do álbum, viu? Ui, desculpa. Da coisa do álbum. Eu adoro a coisa de tipo, ai, vamos ver aqui esse álbum de fotografias e de retratos. Mas eu perdi isso. Foi com Deus. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a internet. Acabou. Menina, e eu tenho essa coisa de, tipo, as fotos que eu tenho de registro da minha vida é de criança. Porque depois que começou a internet, foi Orkut, perdeu tudo. Foi Facebook, chegou as eleições de 2018, deletei tudo, perdi tudo. Então, tipo, o que eu tenho de registro físico é só foto de criança. Eu não O resto eu tenho que procurar. Eu não tenho uma foto de criança. Sabe o que aconteceu? O quê? Quando eu tinha mais ou menos... porque aconteceu muitas vezes, mas, gente, pra quem não tá me conhecendo, eu sou do Recife, entendeu? E aí, onde eu morava, amiga, tipo, tinha um local muito específico, que era o bairro que eu morava, que tinha como se fosse uma represa. Como se fosse assim, sabe? Eu não sei o nome. Mas é tipo como se fosse uma represa e tal, da empresa de água de lá, enfim. E aí, acontecia que quando chovia muito, Recife é um lugar assim que ele não tem suporte pra quando chove. Alaga muito. Mas alaga, tipo assim, dos carros não passarem e tudo mais, entendeu? Só que nesse bairro que eu morava, que era bem do lado desse lugar, sempre, tipo, vez ou outra, pelo menos uma vez no ano ou a cada 2 anos, essas barragens se rompiam. E assim, gata, não era uma enchentezinha, não, era um dilúvio. E aí teve uma das enchentes que foi a maior de todas, acho que eu tinha por volta de uns 13 anos, mais ou menos. Foi tipo assim, a minha casa, ela faltou 2 dedos pra cobrir o telhado. Ficou submergida, Gente, entendeu? vocês, tipo, subiram no telhado amiga, pra... a gente tava dormindo. Ai, gente, essa história é triste, porém, tipo assim, quando eu olho pra trás, eu faço... Porque tem uma parte engraçada. Sempre tem. Ai, meu Deus, eu tô aqui tentando mostrar empatia, poxa, ela vai fazer rir. Não precisa. É que tem... Ai, gente, eu gosto de levar a vida assim, amiga. Ai, eu gosto de levar a vida assim, que é mais fácil, entendeu? E tá, aí teve uma certa noite, já tava chovendo muito, a gente já ficava meio que preparado. Já, tipo, vai abrir as comportas, vai encher, vai encher, vai encher. Aí a gente foi dormir. Lá onde a gente morava já tava meio aquoso, assim, uma coisa passando com água na canela. Então a gente já tava meio atento. Mas a gente foi dormir, como a gente sempre fazia. Só que essa, que foi a maior de todas, foi um babado, minha filha, que tipo assim, deu 3 horas da manhã, a gente acordou, era eu, minhas 2 irmãs e minha mãe, né? 4 mulheres em casa. A gente acordou com os bombeiros na porta. Bem. Quando a minha mãe levantou da cama, que meio que dormia todo mundo junto, que ela botou a perna pra fora, a água já tava, gata, dentro de casa. Só que a gente tava dormindo. A gente não viu. Que sono pesado, gostoso. Amiga, gente, que delícia. Não Meu viu. Deus. E aí o bombeiro tem que sair. Só deu tempo da minha mãe pegar a gente e alguns documentos. Só. De resto foi tipo, amiga, a gente foi num barco. Foi um babado assim. O Jornal Nacional tava televisionando. Amiga, sim. E a parte engraçada é essa. Muito assim, tipo, sabia a gente de madrugada, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Lá. Aí a gente saiu. Pouquinho tempo depois, a minha mãe teve que voltar pra buscar, tipo, alguma coisa. E aí a água já tava no peito dela, assim. E aí, quando ela foi lá, que buscou as coisas, tipo, algumas roupas e tal, não deu pra salvar quase nada. Quando ela voltou, o caminho, assim, o Jornal Nacional tava na saída do lugar, assim. E ela lá, sofrendo, amiga, toda molhada, assim, com o negócio na cabeça. E aí a moça fez assim, e aí, como que tá lá dentro? Aí minha mãe, muita água, né? Ai, gente, que redundante. Amiga, sem arrudeio nenhum. Até hoje eu faço piada com a minha mãe por causa disso. Menina, você já encontrou filmagem disso pra fazer meme? Amiga, não. Não. Meu Deus, eu não encontrei. Meu Deus. Você que tá assistindo é da Globo, ajuda a gente. Contra. Do que ano que foi isso? O nome da minha mãe é Denise. Amiga, eu não lembro o ano. Mas foi a enchente de Conjunto Muribeca. Olha o nome do bairro, Conjunto Muribeca. Pode estar encontrando aí. Menina, pelo amor de Deus. Amiga, como é que tá? E aí perdemos tudo, né? Muita água, né? Mas sabe o que acontece? Ela tava indignada, porque ela estava, tipo assim, toda molhada. Ela já tinha visto a situação que a casa estava a ponto já de cobrir o telhado, então ela tinha, tipo, literalmente perdido quase
quase tudo, Uhum. entendeu? Porque é aquela coisa que a gente fala, não tenho nada, veio encher, perdi tudo. Porque o que você tem, já é o que você tem. Então não pode estar tirando ali das gatas, Pois, entendeu? se não tem nada, vai perder o pouco que tem. Aí perdeu tudo, literalmente, ó, perdeu tudo. E aí foi nessa época que a gente perdeu foto, a gente perdeu tudo de móvel, tipo assim, não sobrou nada. E aí veio todo um processo depois, assim, tipo, a igreja que ajudou e vizinho que ajuda, a gente se refaz, né? Comunidade. É comunidade é uma coisa deliciosa, mas as fotos foi nessa época, todo esse arrudeio, gente, pra falar de uma foto que eu não tenho mais. Mas foi por causa disso. Menina, que louco. E você passou por uma infância mais financeiramente tranquila ou não? Não, amiga, sabe por quê? Assim, até os meus 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu nasci aqui em São Paulo. Você nasceu em São Eu Paulo? nasci em São Paulo. Passada. Eu e minhas irmãs. Você é uma farsa! Eu sou nordestina, querida. A gente nasceu aqui e eu fui embora, tipo, muito pequenininha. Sei lá, ia fazer 5 anos de idade. Então eu não lembro de nada de São Paulo. O que eu lembro de São Paulo é o que eu tô vivendo agora, entendeu? Não lembro, não. E a gente foi pro Nordeste pra morar por lá, porque toda a minha família é de lá. Só minha mãe que tinha vindo pra cá com o meu pai, pra tentar a vida aqui, né? Como bom nordestino, trabalhadores e rau. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram aqui e aí era, tipo, muito difícil, sem família, sem nada. E aí nós somos 3, né? Eu e minhas 2 irmãs. E aí, não, vamos voltar pra Recife, vamos embora. E voltou todo mundo. Quando a gente chegou lá, eu lembro de uma vida muito farta, dos meus 5 até os meus 7 anos, 7, 8 anos de idade, porque o meu pai tava com a gente. Sim. E aí a gente tinha casa própria, meu pai tinha comprado uma casa, ele era taxista, então ele, tipo, provia de tudo. A minha mãe era dona de casa, cuidava muito bem da gente, era o tempo integral. E aí depois a gente veio a ter uma barraca de verduras também muito famosa no bairro, tipo, a gente tinha uma vida muito, sabe? Sim. Nunca fui rica, nunca, mas sempre confortável, fui né? confortável, amiga. Era uma vida, tipo assim, é isso. Sempre estudei em colégio público também, nunca fui estudar colégio privado, não, sempre escola pública e tudo mais. Mas até então, uma vida feliz. Só que o meu pai abandonou minha mãe quando a gente tinha mais ou menos essa idade, assim, de 8, 9, 10, por aí. Aí tudo desandou, porque... Mas abandonou, sumiu? Abandonou no nível assim. Sabe essa casa que a gente tinha? Cigarro? Amiga, gente, é babada essa história. O meu pai, ele era extremamente presente. Extremamente presente. E eu era, assim, muito apegada a ele. Tipo, todas as minhas irmãs, a minha mãe, todo mundo era muito família. Mas eu era apegada a ele e não a minha mãe. Então, eu era tipo assim, meu Deus. O meu pai era taxista, né? Como eu falei. Então, ele trabalhava e ele chegava, tipo, 3 da madrugada em casa. E aí, a buzina, ele fazia pam, 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 na porta de casa. Quando eu escutava essa buzina, gata, eu corria do meu quarto pra ele, pedia pra ele tirar a blusa dele do trabalho, pra eu voltar pra cama e dormir cheirando a blusa dele, porque eu queria dormir com o cheiro dele, eu era muito apegada nesse nível. E aí, tá, né? Então, quando aconteceu de ele se separar, o que rolou? Ele, nesse táxi, conheceu uma outra pessoa e a gente era, tipo assim, da igreja, minha filha, bleia, bleia, bleia. E ele Bleia, da igreja, bleiana, bleia, sapato de fogo. Amiga, tudo bem, não tem problema. Sapatinho, manto sagrado. E aí o meu pai era, tipo, diácono da igreja, minha mãe dirigente da União do Adolescente, a gente participando de tudo. Tipo assim, família brau. Aquela familhona da igreja, entendeu? O azeite correndo. Amiga, o azeite, o vaso de alabastro. E aí, quando ele foi embora, meio que foi, tipo assim, muito súbito, porque essa casa que a gente tinha, ele meio que enganou a minha mãe e ele fez a minha mãe assinar um papel que ela não sabia que estava vendendo a casa e ele fez ela vender a casa. E aí o carro do táxi que ele tinha, ele vendeu e disse que era pra poder cobrir uma dívida que era da barraca e ele simplesmente vendeu o carro e ficou sem o táxi. A nossa barraca de verdura, ele também desfez e a gente ficou sem nada. Nada, amiga, a gente ficou sem nada, literalmente. E ele simplesmente foi embora. De um dia pra noite, assim. Ele foi embora, deixou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. E a minha mãe, tipo assim, ela teve a minha irmã mais nova, a minha irmã mais velha, com 18 anos de idade. Então, ela não trabalhou. O que ela trabalhou na vida dela foi antes da minha irmã. Tipo, não era menor aprendiz o nome na época, mas assim, tipo, sabe? Em supermercados e tudo mais. Mas ela, tipo... Ele simplesmente largou a gente sem nada. Minha mãe sem trabalho, a gente tudo pequena, porque a gente é uma escadinha lá em casa. Então, se eu tinha uns 8, a minha irmã tinha 7, eu 8, a outra 9. Era mais ou menos nessa faixa etária, assim, sabe? E aí foi aquilo. A gente ficou sem nada, sem nada. A gente começou a viver de, tipo assim, de ajuda da igreja. Meu Deus. Amiga, foi punk. Foi babado, porque...
aí entra a coisa do eu ser apegada a ele. Foi justamente numa época, inclusive, eu contei isso no Corrida. Amiga, desculpa, eu falo muito. Imagina. Pelo amor de Deus, você Imagina me breca. o conteúdo se criando sozinho, Amiga, aqui só você café e água. Porque, gente, eu tenho muito medo de estar tomando a conta do espaço, mas... Não, bicho, a gente tá aqui pra te ouvir. Lacre, então... Absoluto. Nessa época, tipo, de eu ser muito apegada a ele e tudo mais, e ter acontecido tudo isso, e aí eu me vi numa situação onde eu só via, tipo, minha mãe chorando, em depressão, ela não sabia o que fazer com 3 filhas, e aí toda a minha família, tipo, sabe, vivendo, mas, tipo, na humildade, não tinha como dar aquele suporte, mas você sabe que onde come 5, come 10, né? Em casa de gente humilde é assim. Então, minha família acolheu e tudo mais, mas era muito... A gente passava muita necessidade, amiga. Sim. E eu me vi muito triste, mesmo criança, com toda essa situação. Não foi por causa dessa situação, do passar necessidade, morar de favor, não foi por causa disso. Foi porque meu pai não me deu tchau. Ele não falou nada pra mim. E eu era extremamente devota. Amiga, eu era devota. Hoje em dia eu enxergo que eu era devota a ele. Tipo, por tudo. Era o meu pai no céu e Deus na terra. Era o contrário, entendeu? E... Cara, isso pra você fazer isso com outro ser humano, assim, de você ir embora, saber que seu filho, seus filhos, eu falo mais em nome de, assim, em meu nome, porque minhas irmãs não se importam tanto com o assunto, mas eu continuo me importando, inclusive terapias. Mas ele não me deu tchau, ele não falou que tava indo embora, a gente não foi preparado pra isso. Era uma época também que, tipo assim, não tinha aquela coisa, ai, vamos levar, não tinha aquela coisa, não tinha dinheiro, né? Não vamos levar pra terapia, o que é que minha filha tá passando, o que é que aconteceu. Eu simplesmente fiz isso aqui. Me calei. E aí eu comecei a dormir o dia inteiro. Eu comecei a não conversar com as minhas irmãs. E a minha mãe, ela tinha uma pia, assim, na cozinha, aqui embaixo. Sabe aquele vão que tem embaixo da pia? Que não tem nada? Tipo, que é pra ter um box, mas tem casa que não tem o box e é um vão. Sim. Eu pegava um travesseirinho, botava ali embaixo com um paninho e dormia ali, enquanto minha mãe cozinhava. Amiga. Eu só ficava, tipo, perto dela. Dormia, aí eu levantava, ela ia pra outro lugar, eu dormia. Aí tinha um cantinho perto do sofá, eu dormia. E eu comecei a dormir muito. E, repentinamente, eu comecei a ter crises de convulsão. Muita, amiga, eu convulsionava muito nessa fase. Muito, muito, muito. Porque, assim, foi uma coisa que pegou não só no meu emocional, mas na minha saúde. O fato dele ter ido embora, entendeu? E foi pesado, porque ninguém sabia o que era. Ninguém descobria. E você pensa, eu saudável, porque, amiga, eu não tinha uma dor de cabeça. Eu não tinha nada. Eu era saudável, graças a Deus, lá em casa. Sempre fomos assim, muito bem cuidadas e tudo mais. Minha mãe sempre deu esse suporte pra gente. Mas, do nada... Eu, tipo, ai, minha mãe penteando o cabelo da escola, bum, no chão. Começa a convulsionar. Eu lembro vagamente porque a convulsão, dependendo do grau que você esteja, você consegue meio que do fundo ouvir algo acontecendo. Fica meio que naquele transe assim, sabe? Depois é que foi aumentando, foi ficando mais forte, cada vez mais inconsciente, mas foi muito pesado. E aí veio internação, passei quase 1 ano internada no hospital lá de Recife, do IMIP, pra descobrir o que era e ninguém descobria. Minha mãe sofreu muito comigo nessa época. Porque, literalmente, aí, tipo, eu já era uma menina, tipo, pré-adolescente de 10, 11 anos, que tava, tipo, não conseguia segurar mais o xixi sabe? Ir embora, não tinha fome, não tinha nada. E ela, nesse contexto de abandonada, com mais 2 filhas, e aí teve que largar minhas 2 irmãs de mão na casa de tio, de não sei quem, pra correr, isso, sem trabalho, lá. Enfim, eu sei que no contexto da história, resumindo, o que aconteceu foi que através desse hospital, eles detectaram um tumor no meu cérebro, que tava causando aquilo ali e tudo mais, e tinha que operar. E aí foi onde tinha, tipo, ai, não, é um possível tumor, será que é, será que não é, não sei o que, exame. Tudo isso aconteceu muito rápido. E o meu pai, ó, nada, minha filha. Menina, rapidinho, você passou por muita amiga, coisa, né? A minha Viciada vida em viver. é um livro! Viciada amiga, em viver. Como por isso vive que eu sou essa muito menina? intensa. Eu sou muito intensa com tudo. E eu sempre falo isso, eu sou muito feliz, eu sou muito intensa, sou muito pra cima, tudo eu tô disposta, porque eu não tenho tempo a perder. É por isso que você é intensa e por isso que você não se abala por pouca coisa também, né? Eu não me permito, eu até falei isso num outro podcast, que tipo assim, eu sou uma pessoa que eu me blindo muito das coisas me atingirem. Tem que ser uma coisa assim, tipo, muito, sabe, que mude a minha vida, que seja algo muito significativo, porque eu tenho muita sede de vida, eu tenho muita vontade de viver, eu sou muito feliz com muito pouco, eu aprendi isso desde muito nova, entendeu? Então eu já passei por muita coisa e tipo assim, qualquer coisa que acontece é fichinha, minha filha, eu sou babadeira. Eu sou cascuda, gente, juro. Amiga, a gente poderia fazer uma temporada inteira do seu podcast, que não ia dar todas as histórias que eu tenho. É muito
muita história. Passada. E Mas aí- eu amo conta a história assim. Eu passei por abandono, passei por convulsão, descobri tumor, eu sou babadeiro. Eu sou babadeiríssima, minha gente. Eu sou um lacre. Mas tava falando que né, tava no hospital, tumor. Isso. E aí o que aconteceu foi que tava, tipo, últimos exames pra um pré-operatório, lá. E aí entra uma coisa que uns acreditam, outros não acreditam. Eu sou uma pessoa de muita fé, e a minha fé é uma fé, eu e Deus, não é religião nem nada, é fé com Deus. Que é o Deus que eu acredito. Então, entrou numa questão de que um belo dia, um dia antes, na verdade, do meu exame, que era o último exame pra operar, eu tive um sonho. Eu tava na maca, né, do hospital, e aí eu dei aquele cochilinho assim, que eu só dormia por conta dos remédios, que eram muito fortes. E aí, nesse sonho, entrava na época, eu não sei dizer, mas tipo um médico, um homem de branco, alguém que entrava na sala e dizia assim pra mim: não se preocupe não, porque amanhã, quando você chegar na médica, ela vai dizer que você não tem nada. Era uma pessoa que falava isso pra mim. E, tipo, aquilo ficou na minha cabeça, e aí tá, né? Tipo, muito simples na minha mente de criança. Aí eu acordei. Quando eu acordei, a minha mãe tava chorando muito na cadeira, que ficava a cadeira de acompanhante. Chorando. Porque ela meio que, ela sabia a gravidade do que era, entendeu? Eu não tinha ideia. Hoje em dia, ela me conta e tal e tudo. Aí eu Você não tinha ideia do que você tava passando? eu tinha noção, tipo assim, que aí que eu desmaiava. Acordava. Eu não tinha nem internet pra ter referência do que é convulsionar. O que é dizer que eu não sabia o que acontecia aparentemente comigo quando aquilo acontecia. Eu não tinha noção. Sabia que estava doente. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava acordada, eu tava muito saudável. Nada acontecia comigo, exceto as dores de cabeça, que eu tinha muitas dores aqui no meio da cabeça. E aí, enfim, né, exames e afins, e muita medicação. Mas aí tá, aí eu simplesmente, quando eu vi ela chorando, eu falei assim pra ela: mãe, por que a senhora tá chorando? Ela secou assim, ela: não, nada não, filha, não sei o quê, mamãe tá preocupada e tal. Aí eu disse: não. Aí eu fui repetir o que a pessoa do sonho falou pra mim. Eu disse: mãe, não se preocupa não, porque um homem entrou aqui e falou que amanhã, quando a gente for na médica, ela vai dizer que eu não tenho nada. Aí ela começou a chorar mais ainda, porque ela sabia que era sério. Entendeu? E tipo assim, ai, a minha filha sonhou e tal, tá falando pra mim. Ai, não é tão simples assim. Ela, como mãe, já sabia, né? E tá. Aí a gente foi e tal, pra o outro dia, já era o dia meio que decisivo, tarará. Quando a médica foi olhar o último exame, eu não lembro se era um eletrocefalograma, eu não sei o que era. Quando ela olhou o exame, ela teve que olhar mais umas 2 vezes o exame. E aí depois ela teve que chamar uns outros residentes e uns outros médicos pra olhar. E minha mãe já começou a ficar apavorada, tipo assim, o que é que está acontecendo? Porque, né? Como que vai ser isso aí? Aí, não, doutora, me diga logo, pode falar. E eu lembro disso porque eu tava, assim, meio que presente, mas, né, sem entender como criança. E a América disse: olha, Denise é o nome dela. Denise, eu não sei, assim, explicar o que aconteceu, mas o que ela tinha dentro da cabeça sumiu. A gente não tem o que operar. Não tem nada mais. Aí minha mãe, aí ela desabou. Aí ela chorou mais. Aí eu falei assim pra ela: eu não disse. Aí eu falei: eu não falei. E eu bem como criança, assim, eu tipo, tá vendo? Eu falei. Eu lembro. E aí foi aquela coisa, tipo assim, nunca mais tive nada. Eu tive que fazer o desmame das medicações, porque não pode tirar de uma hora pra outra, mas eu tava saudável. Não tinha mais nada. Nunca mais tive uma crise de convulsão, nunca mais tive um desmaio, nunca mais tive nada. Desde aquele dia que eu sonhei, foi assim. Entendeu? Menina. E aí, esse contexto do meu pai, né? Que eu tô contando tudo isso por conta do meu pai, foi a parte X da questão. Que tudo isso aconteceu porque por conta de um abandono. E depois eu fiz terapia e fiz coisas. E tudo foi descoberto que era psicológico. Foi por conta do abandono. Da coisa do que eu não expressei. Eu não botei pra fora, eu não chorei, eu não me... Sabe? Aí foi tudo isso que acarretou. E eu falo demais. Imagina, amiga. Não, eu tô, assim... 23 minutos, acho que eu falei, tipo, oi, tudo bem? Amei. Desculpa. Não, mas de verdade, você tem uma história de vida. É que é estranho falar, tipo assim, eu me fudio pra caralho. Nossa, que história incrível. Ai, que legal. Não, mas, ai, tipo, não, que lindo. eu tive vontade de ouvir mesmo isso. Tá. Então, por isso que eu deixo você falar. Deixa hablar, né, amiga? Mas depois desse episódio, você conseguiu lidar melhor com a situação? Você conseguiu sair da cama, ficar mais felizinho ou ainda foi um processo que Amiga, demorou? depois que eu saí do hospital, foi vida normal. Vida normal. Só teve realmente o desmame do remédio que eu tomava, que eram medicações tipo 500 miligramas pra lá, era muito forte. E aí teve a coisa do tipo, cada vez mais que foi tirando o remédio, aí eu fui tendo menos sono, porque o que dava muito sono eram as medicações, que tinham que ficar meio dopada, né? Sim. E normal. Eu lembro da minha vida normal. De adiante parece assim, meio que parece um filminho na minha cabeça. Vida normal, brincando na rua e, sabe, estudando. Inclusive, uma coisa muito interessante, e isso, assim, pra mim, é um dos maiores presentes que Deus me deu, assim, na vida, foi que a
médica falou pra minha mãe que eu ia ficar com várias sequelas. Tipo assim, olha, por conta dessas convulsões, ainda que ela não tenha nada, né, sumiu e tal, mas assim, por conta dos remédios, todo esse tempo, é muito traumático, assim, pro corpo. Ela falou, não, ela vai ficar, perda de memória, talvez tipo, alteração de humor. Vai virar YouTube. Vai virar YouTube. Talvez blogueira. Ai, que pena. Tá vendo? Até hoje eu levo esse karma na minha vida. E ela estava certa. E ela nunca errou. Ela estava... Amiga, Kinga. Foi ela que falou, viu? Não foi eu, não. Brincando, pelo amor de Deus. E aí ela falou essas coisas, e aí minha mãe, poxa, né, mas dos males o menor, tudo mais, vamos cuidar e tal, tal, tal. Fiz vários acompanhamentos, apoios também, mas tudo tranquilo. Só que, amiga, depois de eu passar por essa experiência, assim, eu virei um dragão da memória. A minha memória, ela é excelente. Quando eu era criança, nessa fase, pós esse trauma, eu decorei livros inteiros. Livro, filme, se eu assistir qualquer filme, pelo menos assim, umas 3 vezes eu sei todas as falas. A minha memória, a minha dicção, tudo. Eu consigo, tipo, tá conversando e ir e vir num assunto e não me perco, entendeu? Por causa disso. E é bizarro, porque ela falou justo o contrário. Que ia dar muito ruim e deu muito bom. Então, pra mim, foi um bônus. Passada. E eu sou grata, porque trabalhando com comunicação, você sabe como que é, né? Sei. A gente tem que ser rápida, tem que ser ágil, a gente tem que... Às vezes Tem que ser esperto, porque o povo tenta passar pra na gente. Ai, menina tem, é babado. Mas, amiga, depois dessa situação, vocês conseguiram se recuperar financeiramente, eventualmente? Ah, bom você perguntar isso. Muito bom. E eu pergunto porque depois você fez teatro, fez balé, Amiga, etc. Não é uma coisa que sim. tem tanto acesso. Exato. Conta pra gente como foi se reerguer da Conto, bleia. Conto sim! Vamos por etapas. É o seguinte, depois que aconteceu toda essa situação, a gente não se reergueu financeiramente, a gente ficou sempre, a minha vida inteira, final de infância, adolescência, até mais ou menos os meus 18 anos, sempre foi de muito, tipo assim, vamos lutar para sobreviver. Real. A gente precisava muito da ajuda das pessoas, tipo assim, de comida mesmo. Casa, a gente morou de favor, tipo, anos. Eu já cheguei a me mudar, tipo, 7 vezes no mesmo ano. De tanto que, tipo assim, às vezes ficava não dava certo, porque a pessoa pedia de volta. Aí um irmão da igreja dava uma casa, mas aí, ai, tô apertado, preciso de aluguel. Aí ia pra outra. Não. A gente se mudou bastante. Cheguei a morar com meus avós também, mudamos muito. E a minha mãe, ela é muito guerreira. Muito. Ela, nessa fase, ela trabalhou de um tudo. Cuidando de crianças, ela trabalhou em casa, sendo auxiliar da casa. Ela cuidou em supermercado. Tudo o que você imaginar, minha mãe fez. Porque a gente era criança, a gente não tinha como trabalhar. Não podia. E ainda assim, a minha irmã mais nova, ela fazia escova, ela sabia secar cabelo. E aí ela fazia escova, ela com 13 anos. Ela escovando cabelo, dando chapinha. Ela vendia donas marcas de revista nas escolas. Donas marcas de revista vendia assim. A minha outra irmã mais velha, ela começou meio que menor aprendiz ali. E aí ela começou a trabalhar numa clínica, tal. E eu não. Eu mais tranquila em casa, porque eu sempre fui mais tímida. Mas a minha mãe batalhou. Você era tímida. Amiga, vamos chegar. A gente vai chegar nessa história. Você era a tímida da família. Menina, a gente vai chegar nessa história, menina. Eu quero ver um Natal na casa dos Bergman. Ai, menina, olha. E aí, nesse contexto de ela tá sempre trabalhando, e no emprego e no outro, a gente foi se criando, né? Porque é a vida. A gente vai indo e a gente sempre foi muito guerreira ali com ela também, sempre entendendo toda a situação. Se era material da escola, era o pessoal da igreja que dava. Se era aí um café da manhã, uma vizinha batia lá na porta, ó, Denise, toma isso aqui pra tuas meninas, pra tomar café. Às vezes não tinha nada, amiga. Tipo assim, a gente já passou uma fase do cuscuz. Só tinha cuscuz de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde e noite, entendeu? E felizes, agradecendo, porque tinha, entendeu? E era babado. E aí, o que aconteceu é que a gente começou assim, né? Todo mundo foi crescendo, a gente foi ficando adolescente, a gente começou a ajudar. Eu ajudava muito a minha mãe quando ela ia trabalhar de babá. Que ela trabalhava numa casa que ela fazia de tudo. Tanto lavar, passar, cuidar das crianças, tudo. Então, eu estudava de manhã e pela parte da tarde eu ia pra lá pra cuidar das crianças. Eu tinha mais ou menos por volta de uns 13 anos, 14. E aí, eu ficava lá cuidando das crianças e botava pra dormir, dava banho. Eu sempre tive essa coisa muito maternal. E aí, cuidava enquanto ela já desafogava, né? Ela ia fazer outras coisas, a comida enquanto eu tava ali, entretendo e tudo mais. Sou do entretenimento, gente, desde sempre. Eu sou a tia do entretenimento. E aí, então, a gente foi se criando. O meu pai, ele reapareceu em uma outra época da minha vida, quando a gente já tava adolescente. Ah, mentira. E eu, assim, eu não tinha noção de tudo que eu tinha passado, que era por causa dele. Eu não tinha essa noção. Então, vamos lá, galera, para mais uma história. Em um dia chuvoso, e não é mentira,
em um dia chuvoso, estava eu na minha casa, a Edição, casa da coloca uma enchente. música triste aí Bota, rapidinho. bota. Eu vou até fazer um SMR. A casa da enchente, lembra? Do bairro lá? Essa mesma casa. Eu tava lá e tava tipo assim, miga, sabe quando tá, tipo, filme, aquele dia tenebroso, raios e trovões, e chuva, escuro? Amiga, sim, filme. Aí me bate alguém na porta, bum, bum, bum. Quando eu abro a porta, tava eu e minhas irmãs em casa, minha mãe não tava. Quando eu abro a porta, o meu pai... Eu juro, gente, parece cena de filme. O meu pai estava em pé, com um capuz assim, tipo, se protegendo da chuva, e com um bebê recém-nascido no braço, assim. Deixa eu entrar, por favor. Eu não sei como eu não morri naquela hora, eu juro pra você. Até hoje eu não entendo, gente, como eu não morri. Eu juro, parecia, sabe, coisa de terror mesmo, quando a pessoa bate na sua porta encapuzada e com uma criança e deixa eu entrar. Tô fazendo graça mais, gente, sério. E aí eu, claro, tipo assim, depois do meu estagnamento, assim, né, eu, não, entra, deixa ele entrar. Minha mãe não estava em casa, esse é um detalhe muito importante. E entra, aí depois que ele entrou, foi que ele foi dizer, eu descobri, né, que aquele bebê que tava no braço dele era filho dele com a amante dele da época. E aí era um bebê que tava assim, tipo, com 5 meses, mais ou menos. E aí eu já peguei o bebê ali no colo, quis segurar e tal. Minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, ela olhou e fez assim, sai. Já falou assim pro meu pai, sai. Aí ele, não, Denise, por favor. Minha mãe, não, eu não quero você aqui, sai daqui, eu não quero você aqui dentro. E eu simplesmente olhei pra minha mãe, tipo assim, me ajoelhei nos pés dela e disse, não manda meu pai embora. Pelo amor de Deus, por mim, eu falava assim, chorando, eu dizia, por mim, deixa ele ficar, não faz isso comigo. Dentro de mim, eu não sabia que aquilo que tinha acontecido comigo foi por causa dele, mas eu sabia que se ele fosse embora, ia ser muito ruim pra mim. E eu falei, por favor, não deixa ele embora, por favor, mãe. Não olha... Eu falava assim pra ela, não olha pra ele. Não olha pra ele, olha pra mim, por mim. E eu me tremia assim, eu me tremia. E ela deixou. Ela disse, olha, você vai ficar por causa dela. Porque eu não quero ver minha filha doente de novo. Mas eu quero saber... E aí ele ficou. Resumindo novamente a história, porque é muito longa, eu peguei esse bebê pra criar, tipo, como se fosse filho. Eu, tipo, muito adolescente. Eu disse, não é meu irmão, é meu filho. E era o filho da outra, né, minha mãe. Pera. Seu pai ficou em casa? Ficou. Eu pedi pra ele ficar. Não com romance com a minha mãe, mas eu pedi pra ele ficar, porque ele falou pra minha mãe que ele tava passando fome e tava com aquele bebê na rua, porque a mulher tinha abandonado dele e do filho, e ele não tinha pra onde ir. E ele tava com fome, ele tava muito magro, muito magro. O bebê tava inteiro assado, sabe quando tá todo assado nas dobrinhas? Todo cheio de vergões, assim, tava muito mal cuidado. Magrinho. E aí eu disse, não, mãe, deixa ele ficar, por favor, deixa ele ficar. E aí ele ficou. E aí, assim, o resumo é que ele ficou mais ou menos, eu não lembro quanto tempo, que faz muito tempo, mas ficou uns meses. Só que, tipo assim, eu acalentei esse bebê como se fosse meu. E eu consegui berço na igreja. Tudo era igreja, gente, porque era o tempo do ratatá. E aí eu consegui berço e roupas. Eu construí uma vida pra aquela criança. E aí ele ficou saudável de novo e se alimentando. Aí deu aquela engordadinha. Todas as assaduras foram embora. Eu cuidei. Ficou outra criança, assim, sabe? E aí minha mãe depois também pegou amor pela criança. Porque a minha mãe é uma pessoa, assim, de muito bom coração. Eu tô dizendo depois, mas não é tipo assim, depois de 2 semanas. Não, no mesmo dia ela já tava tipo assim, tá, é o filho da outra, mas venha cá. Entendeu? E aí já acalentou também. Só que o meu pai, ele era um peso morto. Ele ficou dentro de casa, tipo assim, comendo, bebendo, deitado no sofá e fazendo muitas outras coisas que eu me envergonho de falar, que não convém, mas que, tipo assim, muito ruins. E aí foi eu que pedi pra minha mãe. Eu disse, não, manda ele embora. Porque ele tava sendo muito, assim, muito ruim. Pra mim, pras minhas irmãs, ele não era mais o pai que eu conhecia. Eu tava pedindo pra o meu pai ficar em casa. Não era aquela pessoa. Entendeu? Aí eu disse pra mãe, não quero mais ele aqui. Eu não quero. E aí ele... Eu já não queria antes. né? Então. E daí ele ficou um tempo mais, tipo assim, e aí eu fui me acostumando com a ideia dele estar ali presente, mas presente. E um belo dia ele simplesmente sumiu. Não avisou e novamente foi embora com o menino, levou tudo. Quando eu cheguei em casa, soltava o berço, as coisas, foi embora. E aí nunca mais eu quis saber dele. Essa foi a parte disruptiva, assim, pra mim. Foi traumático, não, mas porque... essa parte dele ter aparecido, você desvencilhar a memória que você tinha antiga dele. E aí eu já era mais velha também, né, amiga? Sim, e conseguir entender. Aí eu já entendia tudo. E aí eu vi o quanto que minha mãe sofreu, eu vi o quanto que ela tinha razão. Nunca que eu tenha culpado a minha mãe por ele ter ido embora, nada disso. Mas eu vi que eu estava sendo egoísta.
Porque eu tava querendo manter uma pessoa dentro de casa que já não era mais o meu pai, não era a pessoa que eu conhecia. E que ele, tipo, ele também nunca foi, tipo, de maltratar nem fazer nada, mas ele estava ausente, alheio, e eu via que a minha mãe tava trabalhando por 5. E eu não achava justo com ela, porque daí, nessa época onde eu estive doente, foi onde eu tive o maior laço com a minha mãe. Então, pra mim, agora era o contrário. Era ele que se foda e minha mãe no céu. Entendeu? Então, aí, não, mexer com a minha... Pela criança, eu dou minha vida. Pela minha mãe, eu dou minha vida, entendeu? Então, aí, já pra mim, já foi demais. E aí, desde essa época que eu não falo mais com ele. As minhas irmãs têm contato, eu não falo. E é uma coisa que, tipo assim, gente... Nossa, Lid, mas faz terapia. Gente, pra mim é insignificante. Eu não tenho, tipo, raiva. Eu não tenho... Nada disso. Pra mim é uma pessoa que não fez parte de toda a minha vida. Porque ele foi presente até os meus 9, 10 anos de idade. Depois apareceu pra fazer uma merda, que foi essa que eu acabei de contar. Então, assim, eu não tenho nada. Pra mim, não é nada. E outra, se você for na terapia, provavelmente ela vai falar também. Você não precisa ter contato com essa pessoa só porque você tem um DNA dela. Pra mim não faz o menor sentido. Não é sobre, tipo, nossa, você tem que superar isso. Não tem nada pra superar, gente. Eu já tô muito... superou. Ai, meu, eu sou blogueira. Do nada, né? Do nada, mas eu sou blogueira. Mas é isso. E aí eu vivo minha vida muito bem. Tipo, a minha mãe, pra mim, sempre foi ela e sempre vai ser ela. E as minhas irmãs, todas moram em Recife, mas é isso. Eu vou pra Recife de vez em quando e daí vejo elas. E é sobre, pra mim é isso. Então, a vida, ela se fez assim, desde a parte que eu te contei até esse momento. Entendeu? E aí depois veio a dança. Pode perguntar, amiga. Pergunta. Eu tô ainda em choque, porque eu não tinha noção dessa parte da sua vida. Você passou por muita coisa. Amiga, sim. E assim, desculpa... Um storytelling, sabe? Um roteiro. Menina. Um roteiro de vida muito bonito. Eu gosto. É uma eu gosto. coisa, né? Eu sinto Às vezes muito, viu? Sinto muito. Mas muito entretenimento puro. Às vezes eu esqueço, tipo... Não, eu acho que a palavra não é esquecer, mas é que, tipo, como eu passei por muita coisa e foi tudo muito um em cima do outro, e sempre foi essa coisa mesmo que você tá falando, de uma crescente. De uma crescente, lá. Então, tipo, meio que é como se... Não sei, às vezes na minha cabeça eu penso que todo mundo já passou por isso que eu passei. Eu não tenho muito isso de que, nossa, você tem uma história, eu tenho outra. Eu tenho muito essa coisa na minha cabeça de, mas por que eu vou contar isso? Todo mundo passa por essas coisas, mas a gente passou por muita coisa. Então, assim, coisa que... Eu tô brincando, eu falei brincando do podcast que dava uma temporada inteira, mas é verdade, amiga. É muita história. Inclusive, já faça o podcast. Então, Menina, histórias de Bergman Storytime. Eu não vou pensar nem ter convidado, só eu falo. Amiga, bem Lorelai Fox, sozinha falando. Ai, dá não. super. Mas uma coisa mais pra cima agora? Ei, vamos pra cima. Com alegria. Eventualmente, você teve contato com a arte, com a dança, com o teatro. Como que foi isso? Nessa época que eu falei pra você que a minha mãe trabalhava numa casa e que eu ajudava ela e tudo mais, que era justamente na minha idade de 14, eu sempre fui da igreja, voltando ao assunto. Então era tudo muito proibido, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Bleia, então, bleia, bleia. Bleia, Eu vou filha. sair de casa, vou sair daqui com isso na cabeça. Manto. Bleia. Amiga, bleiana. E aí, não podia nada, né? Enfim. E eu nunca tive isso na minha cabeça de tipo, ai, amo a dança, quero fazer... Não, porque não foi. Eu nasci em berço cristão, em berço evangélico. Então, pra mim, nunca foi permitido nem bater palma na igreja. Então, Jura? Não, na Assembleia de Deus de Belém não tem nada. Eu amiga. achei que você teve o contato pela igreja, que tem o pessoal que dança, etc. Nada? Não. Era uma igreja assim, tipo assim, não podia passar base na unha, amiga. Não podia depilar as pernas. Menina. O sovaco. Não podia cortar o cabelo? Não podia. Belo. Não, amiga, não podia. O belinho, ó. Não. Era saia embaixo dos... Enfim, gente, fazia sentido pra mim naquela época, né? É aquilo. E aí... Então cresceu nisso, né? Não convém criticar também a pessoa que cresceu nisso. E pra mim tava ótimo. Inclusive, arrisco a dizer que foi uma das épocas mais felizes, assim, da minha vida. Porque era muito gostoso estar naquele contexto, naquela época. Era uma família. Eu tava ali, eu não via as maldades que aconteciam. Eu não via... Pra mim, era tudo muito divertido. Sim. Entendeu? Então, depois que a gente cresce, que a gente vê o quanto que o mundo é podre. Mas tudo bem. Sim. Tá, aí voltando à história da arte. Nessa idade de 14 anos, eu já tava lá na escola, uma série mais avançada e tal. E aí tinha uma amiga minha, que chama Tamires, que ela... Quando ela chegava na sala, tipo assim, ela era aquela menina que ninguém na sala queria falar com ela, porque ela era muito diferente. Ela era diferentona de todo mundo. Diferente em que sentido? Cabelo verde? Não, ela falava de um jeito muito explicado, ela era muito...
cool, assim, sabe? E no Nordeste, amiga, não é tão comum você ver pessoas assim. As pessoas lá são mais agitadas e mais, entendeu? E aí, ela não, ela era diferente. E eu era muito tímida. E depois me lembra de contar essa história da timidez. Tá bom. Que é muito engraçada. E eu olhei pra... Não, acho que eu vou contar nesse mesmo contexto. Não precisa perguntar, não. Eu vou contar. Tá. Ela... A minha amiga... Ah, amiga, é sobre isso. Eu tô te dando uma folga, Uza, você sabe, né? Ai, Bia, eu tô tranquilo aqui. Amiga, eu tô te dando uma Eu tomei o folga. café pra, tipo, dar aquela agitada, já tá descendo. Ela tá só aqui assim, ó. Aham. O olho só querendo fechar. Tá, e aí a Tamires, de vez em quando, pela sala, ela ficava sozinha, porque, novamente, ela não tinha tanta companhia assim. E ela ficava pela sala fazendo umas coisas assim. Uns negócios assim, umas coisas assim. E eu olhava pra aquilo ali e eu ficava assim, ó. Hipnotizada. E eram em gestos, umas coisas que ela fazia, assim, meio que, sabe, dançando sozinha. E aí eu olhava e dizia, Em meu Deus, que público? coisa bonita. Ela sozinha. Aham. Como se ela estivesse ensaiando ou alguma coisa, assim, entendi. sabe? Tá. Lá, na sala, em horários de intervalo. E aí eu via muito ela sozinha, não tinha celular nessas coisas pra eu ver que ela tava vendo alguma coisa pra repetir, mas ela tava, tipo, acho que mentalmente passando alguma coisa na cabeça dela, numa coreografia e tal. Que é chique, né? É Eu acho tão chique. chiquérrimo, amiga, Porque a gente cresce com tanta vergonha do mundo inteiro. Tem uma pessoa, acho que tem essa fase, acho que eu já passei por essa fase também. Você vê que, tipo assim, ninguém tá prestando atenção em mim, ninguém tá falando comigo, ninguém liga pra mim, então vou fazer minhas coisas E aqui ela como se era ninguém estivesse isso, olhando. e ela era E eu isso, acho muito amigo. chique, eu acho um estado de foda-se muito grande. E assim, não era proposital, eu acho que ela era desse jeito mesmo e eu acho incrível, inclusive. Sim. E aí entra a história da timidez, antes de eu continuar essa história, que, tipo assim, eu sempre quis falar com ela e perguntar de onde é que ela tirava, tipo, aqueles movimentos que ela tava fazendo e tudo mais. Novamente, não tinha acesso à internet, gente, então, né, aquela coisa. Só que eu era muito tímida. Muito, muito, assim, extremamente tímida. Eu era do tipo da pessoa, assim, que eu não conseguia, eu não sabia pegar ônibus sozinha. Eu não conseguia jogar o saco de lixo fora. Eu não conseguia ir na padaria pedir R$1 de pão. Se eu fosse numa loja com a minha mãe comprar uma roupa, eu dizia assim, tipo, pra ela, pergunta o preço. Eu não sabia falar com as pessoas, eu era extremamente tímida. Muito. E as minhas duas irmãs, elas sempre foram babadeiríssimas e extravagantes e tudo mais, sabe? Bem falantes e tal. E eu não. E eu sempre me vi muito diferente delas. Teve até uma época que eu perguntei pra minha mãe se eu era adotada. Porque, tipo, fisicamente eu sou muito diferente delas. Tanto a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, elas são negras. Então, eu sou a única polenguinho. Menina, tá passada. Aí nasci ruiva, polenguinha, amiga, sim. Muito diferente. Ruiva, polenguinha. Amiga, muito Dodói diferente. também. Amiga, tudo. YouTuber. Amiga, Ela nasceu pra se blogueira. destacar. Tudo foi em mim. Inclusive, na maternidade, a minha mãe disse que não era filha dela. A minha mãe fez um furdunço na maternidade, minha filha. Que ela disse que não é minha filha. Quando eu nasci, ela olhou assim e fez, não é minha filha não, trocaram minha filha. Começou aquele rebucetê no hospital. Roubaram a criança. Roubaram a criança. Olha a criança, roubaram a criança, roubaram Mas, a criança. tipo, tem semelhança física sem ser a cor de pele? Então, com o papai e a mamãe? aí entra a coisa. Entra o X da questão. Ela fez todo esse babado, tiveram que chamar o meu pai, que tava no trabalho, pra fazer teste de DNA, porque minha mãe se recusou a me pegar no colo. Ela disse que não era filha dela, porque a minha primeira irmã, ela é amiga, é um... Ai, gente, olha, me chama pra fazer uma novela. A minha irmã mais velha, ela nasceu, tipo, cabelo preto escorrido. E aí, minha mãe também, né? Negra, meu pai negro, todo mundo babadeiro. E eu, branca, dos cílios ruivo, careca, sobrancelha quase não tinha. Minha mãe disse, não é minha filha, não é. E eu chorando perto dela no berço, assim, ai, as mulheres da maternidade, ai, dá um mamazinho pra ela, bicha, ela, não, eu não vou tocar no filho dos outros. Eu não vou, não é minha filha. Só sei que quando meu pai chegou, o meu pai disse, o que tá acontecendo, Denise, o que tá acontecendo? Ela, ai, trocaram nossa filha. Aí quando ele me olhou dentro do bercinho, assim, ele fez, Denise, a menina é a cara de David, teu sobrinho, que é o outro único branco, assim, tipo, branco igual a mim, né? Aí ela olhou assim e fez, ei, não é mesmo, a cara de David. E a enfermeira-chefe, puta! Amiga, a enfermeira-chefe, você quer me enlouquecer? Você quer me enlouquecer? Alarme falso, gente, alarme falso. Graças a Deus, no meu plantão, não. Minha mãe me contando uma graça. E aí, justo, muito diferente das minhas irmãs. E aí, amiga, eu era tipo, cacheadíssima, ruiva, cheia de sarda, tímida. Tu acha que eu me sentia como? Se fui adotada. E aí... tímida que era, eu dizia, meu Deus do céu, eu quero falar com essa minha amiga pra poder perguntar pra ela o que faz, mas não quero. Só que era algo que eu tava tão interessada que eu disse assim,
A voz vai sair daquele dente, igual a Ariel, querida. Uhum. Aí eu cheguei nela e fiz, oi, Tamires, tudo bom? Aí ela, tudo. Aí eu fiz, Tamires, eu não sabia dizer. Eu falava assim, o que é essas coisas que você fica fazendo? Esses movimentos, é tão bonito. Aí ela, ai, é que eu faço balé clássico. Aí eu, balé clássico? Aí eu me lembrei, tipo, das referências de desenho animado que eu tinha, tipo, de balé e afins, né? E aí eu... Balé, ela, eu faço balé num projeto social que é muito legal e lá não paga nada. E o meu olho só foi fazendo assim, ó. Porque assim, dinheiro... Você nunca tinha ouvido falar de Não. balé clássico antes? Amiga, a história que eu sabia, tipo assim, balé era coisinha de desenho. Em desenho. Tipo, Sim, ai, uhum. a ratinha bailarina. Não sei o quê. A Barbie 12 princesas bailarinas. Era a referência que eu tinha, gata. Sim. Sim, senhora, era a referência que eu tinha. E aí eu fiquei, meu Deus, que lindo. Como que eu faço pra entrar? E amiga, você não tem noção do quanto que eu era tímida. Eu perguntar como que eu faço pra entrar, ter esse Uhum. ímpeto, é porque eu queria muito o negócio, entendeu? Aí ela, amiga, vai ter inscrição semana que vem, tá abrindo inscrição, é um projeto social, você não paga nada. Se você quiser, eu te levo. Eu disse, vou? Quando? Aí ela disse, segunda-feira. Eu disse, que horas? Aí ela, 7 horas da manhã. Eu disse, eu vou com você. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei atropelando minha mãe, querida. Mãe, a Tamires falou que lá do projeto social, que tem balé clássico, que tem contemporâneo, que não paga nada. Minha mãe, calma. Balé clássico, eu não tô entendendo nada. Eu, não, mãe, deixa eu ir. Ela, minha filha, eu não tenho dinheiro. Aí eu, não pagar grátis. nada. Não paga nada. Aí ela, mas eu não tenho tempo, porque ela trabalhava muito, eu não posso levar você. Ela sabia também que eu não sabia andar de ônibus. Eu disse, eu não estou pedindo nada. Eu só estou pedindo a sua permissão. Deixa eu ir? Eu preciso ir. Aí ela, tá, mas você vai com quem? Eu disse, com a Tamires. Ela vai me levar. Eu sei que fim da história. Minha mãe me deu todos os documentos que eu E precisava. tudo isso com as referências que você dizia que era tipo Barbie e ela parada E ela no se canto. movimentando, exato. Mas dentro de mim algo me chamava, assim. Uhum. Algo me chamava e não sei explicar. Me chamou. E aí eu disse, meu Deus, vou. E eu fui, assim, felicíssima, confiante. Era algo que eu não sabia pra onde eu tava indo, o que eu tava fazendo. Uhum. E foi quando eu conheci o Área Social, que é um projeto lindíssimo de Jabotão dos Guararapes, que é de Cecília Brenan. Coisa mais linda, parece um castelo, lugar que abriga, assim, jovens, crianças, adolescentes, mães e pais. Amiga, é um centro cultural divino, que tem balé clássico contemporâneo, canto coral, aula de música, reforço escolar para as crianças, tem aula de artes manuais para as mães, é uma coisa linda. E aí eu conheci esse lugar nos meus 14 anos de idade, eu fiz o teste e era para um módulo desse projeto social que eram divididos em dois. O primeiro módulo era como se fosse a companhia de dança, que era canto coral, que fazia musicais. Aí era canto coral, balé clássico e contemporâneo. E o segundo módulo era só balé clássico, que era pagantes e não pagantes, né? Bolsistas e pagantes. E eram divididos nesses dois módulos. Eu sei que eu fiz o teste no dia do meu aniversário de 15 anos de idade. Eles me ligaram dizendo que eu tinha passado, porque eu fui fazer o teste com 14, mas já tava pra fazer 15. E aí foi o maior presente, assim, da minha vida. Comecei aí, eu fiz parte desse projeto social dos meus 15 anos de idade até os meus 28 anos de idade, assim, sem interrupção. E aí, nesse meio tempo, assim, a minha vida, justo, assim, a minha vida eu devo a esse projeto. Porque foi lá onde eu conheci tudo, todas as referências que eu tenho, tudo o que eu sei fazer, todo o feeling artístico que eu tenho, criatividade, forma de falar, de me expressar, da dança, tudo foi por conta desse projeto. E aí, depois também veio o balé clássico, que foi a minha paixão, assim, unânime, que eu comecei a fazer no módulo 2, que era eu passava o dia inteiro nesse lugar. E eu chegava, tipo assim, 7 da manhã, saía 7 da noite. Era a minha vida. E depois que eu parei, tipo assim, completei o ensino médio, aí, ó, dedicação 100%. E era só o que eu sabia fazer. E eu não trabalhava, que era uma outra preocupação. Porque eu pensava assim, caraca, tô com 17, terminei o ensino médio, e agora? Porque até então, balé clássico contemporâneo, música, teatro, viajar ao Brasil, musicais, a minha vida era essa, mas eu não recebia. Tipo assim, às vezes era tipo, a companhia, o pessoal chegava e dizia assim, olha, o cachê hoje é R$50. E eu, uhul! R$50! Felicidade. Mas assim, eles custeavam figurino, tudo. Tudo, passagem, tudo. Passagem de ônibus, amiga, a gente não passava passagem, almoço, lanche, viagem de avião, viajar ao Brasil com espetáculo, eles custeavam tudo. Porque é um projeto, assim, que tem muitos apoiadores, entendeu? Amiga. Muito Não, o projeto lindo. é incrível, porque É a experiência que eu tive com balé é golpe. É golpe. Amiga. Menina, escola de balé, escuta o que eu tô te falando. Escola de balé é golpe, você paga mensalidade. Ai, que delícia. Me molhei toda, Eita, menina. Eita, gostoso. chega babei. É, amiga. Menina, escola de balé é golpe, você paga mensalmente pra poder fazer a aula, depois
chega a apresentação, você tem que pagar o figurino. É. Se tiver que viajar, você ajuda a custear o ônibus. Tem que vender E bolo é caro, de caneco. né? É caro, é muito É caro. caro, menina. E aí, quando você começa a conhecer tecido e as coisas que eles fazem, você fica, ó... R$400 Pois é. R$400 por um maiô de Elanca Light. Viado. Pra cima de mim. Pra cima de mim, não. E até entrou Me essa... dá um molde que eu faço em casa. E faz mesmo, amiga, e faz bem melhor. Entrou nessa questão também de que quando eu firmei no balé clássico, porque até então era o primeiro módulo, depois eu fui pro segundo, o balé clássico em si, ele tinha uma apresentação anual, que era tipo assim, fechamento de semestre, que era um grande espetáculo num dos maiores teatros lá de Recife, que é o Teatro Santa Isabel, que é a coisa mais linda do mundo. É como se fosse o Teatro Municipal daqui. Sim. E aí, essa apresentação tinha que se custear o figurino. E eu lembro que na época o figurino era tipo assim, R$250, porque era tutu bandeja e tal, e era bem mais caro assim. E eu lembro que tipo assim, já chegou a fase, tipo, a minha professora me deu o figurino porque ela sabia que eu não tinha condições, mas tipo assim, eu era a primeira fileira, eu era a aluna mais dedicada assim da turma, então não tinha condições, entendeu? Sim. E já chegaram tipo pessoas, amigas, de dizer, não, eu pago o seu figurino. E aí depois eu comecei também a fazer coisas, tipo assim, pra poder conseguir, se a gente recebia os cachês de R$50 das apresentações do grupo, né, da companhia musical, eu pegava todos esses cachês e ia guardando, porque eu já sabia que no final do ano ia ter o espetáculo, e eu queria dançar, e eu queria estar ali, querida, ó, na frente. E aí eu me mantinha desse jeito, entendeu? Então a minha mãe, assim, ela nunca gastou R$1 comigo, com esse projeto. Ai, que bom. Nunca, nunca, nunca. E depois me rendeu frutos, porque quando eu engravidei da Clara, eu me senti na necessidade de trabalhar, né? E aí eu comecei a dar aula de balé infantil. Eu não precisei, tipo, abandonar a dança, porque um dos meus maiores medos era esse. Tipo, a idade adulta ia chegar, a responsabilidade ia chamar, e eu ia precisar trabalhar, assim como as minhas irmãs já estavam trabalhando há muito tempo. Mas todo mundo lá em casa via que era a minha dedicação, a minha paixão pela arte, e não me cobrava nada. Nunca me cobraram, tipo assim, ó, tem que trabalhar. Minha mãe nunca falou isso. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre dizia, vá. Faça. Eu era a primeira da fileira a bater palmas, chorar, tá ali apoiando. Isso deu minhas irmãs também, todo o espetáculo estavam lá. Então, elas sabiam que dali ia sair algo. Que eu tava me formando quanto pessoa. A única da arte lá em casa sou eu mesma, assim. Então, elas têm muito orgulho. Hoje em dia, eu entrei na internet, virei blogueira. Virei isso aqui. Comecei a fazer tudo isso, assim, mudei o ramo, né? Por conta que saí de um teatro de dança pra internet, mas eu continuo artista, você sabe. A gente, Sim. artista para sempre, vamos ir para o nosso descanso bom eterno, artistas. Sim. Mas, amigo, eu acho muito linda a sua história, porque você conquistou tanta coisa, você conseguiu chegar em tanto lugar, e, tipo, apesar das coisas difíceis que você passou, você teve uma coisa muito essencial, que é, tipo, comunidade. Sabe? Ai, tá até emocionado. A mina, sim, sim. Não, sim. você teve uma família que te apoiou acima de tudo. Sim. Que podia muito bem falar, ai, balé é uma bobagem, não vai atrás disso. Mas eles passando por tudo, ainda te apoiaram. Você teve Sim. apoio de projeto social, pessoas à sua volta que te apoiaram dentro desse lugar. Sim. E teve a igreja que ajudaram você e sua família Sim. a te erguer também. Que, tipo assim, eu não gosto de religião, não sou uma pessoa muito... Não sou uma pessoa que acredita em nada. Mas aí a gente pode pensar em pessoas, né? Sim, mas porque é disso eram que pessoas. Sim, e é disso que eu falo mesmo, que eu não acredito, não tenho religião, mas a parte que a religião oferece para as pessoas, que é muito importante, é essa comunidade, pessoas que Suporte. ajudam. Sim. Sim, então, porra, sabe, muito bonito isso. E o Corrida das Blogueiras, hein? É, gata. Tava demorando, menina, mas veio aí. O Corrida das Blogueiras veio pra mim na fase que eu comecei a sair mais... Não é que eu saí da coisa da dança, não foi. Eu fui obrigada por conta da pandemia. Porque a minha vida inteira era dançar, era dar aula. Eu dei aula durante 7 anos da minha vida pra crianças. Então, assim, era o que eu sabia fazer. A minha formação é em dança, então o que eu sabia fazer era aquilo. Então, quando chegou a pandemia, eu fiquei em casa achando que ia ser 15 dias, como todo mundo pensou também. E eu fiquei tipo, tá bom, depois vou voltar das minhas aulas e tudo mais. Só que não aconteceu. E aí eu perdi todos os meus contratos. Eu trabalhava em 7 lugares diferentes, assim, dando aulas. E aí eu perdi todos, porque não fazia sentido pra eles dar aula, tipo, online e tal. E que eu era criança, né? Era crianças de 3 a 5 anos. Então, não tinha como essa coisa da aula online. Não tava rolando. A gente até tentou por um tempo. E aí fiquei desempregada, né? E aí o Dan meio que ficou sustentando toda aquela barra ali naquele momento. Mas eu me vi em casa, meio que, né? O que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pegar esse tempo ocioso e a começar a treinar minha maquiagem. Porque minha maquiagem era muito ruim.
Era muito. Não que agora esteja incrível. Não, tá sim, tá sim. Tá sim. Tá sim. A nossa piada interna, gente. Eu e a Dakota somos louca. Não liga não, hein? Não assusta. E aí eu peguei esse tempo pra treinar, porque assim, eu sempre ficava dependendo de alguém pra me maquiar nos espetáculos. Eu sempre tinha, porque assim, por mais que tivesse todo o suporte do projeto, a gente não tinha, tipo, coisas luxuosas, como alguém pra nos vestir, alguém pra nos maquiar, pra fazer cabelo. Então era muita gente pela gente. E eu sempre era aquela que ficava na filinha da maquiagem, esperando pra aquela amiga que sabia fazer minimamente um delineado, sabe? Né? Ai, amiga. É aquela a menininha CETEM da ética. Você tem um grampo, você tem um laque, você tem Tem que ter. Você tem uma maquiagem. Em toda a companhia tem, mas eu não, querida. Eu sempre fui do cabelo, então eu ajudava todo mundo, porque eu sou muito boa de penteado. Mas a maquiagem, a gata era ruim. Era ruim, querida. E aí eu fiz assim, ai, poxa, eu tô aqui, né? Tem umas amiga, juro, se eu tivesse 5 itens de maquiagem assim em casa era muito. Mas com aquilo ali que eu tinha, eu disse, ai, vou começar a tentar aprender. E aí o Dan também foi vendo que eu fui me esforçando, aí ele foi comprando uns produtos pra mim e eu tava muito entretida naquilo, né? Comunidade, Comunidade, pessoas. E eu tava muito entretida naquilo e com tempo. Que era uma coisa que eu nunca tinha. Porque eu fazia aulas, eu dava aulas. E também nessa época, um pouquinho antes da pandemia, eu fazia faculdade. Eu fiz faculdade de enfermagem e de educação física. Nossa, só que... Ficou tonta agora. Nossa, meu Deus. Só que... Viciada em viver. Amiga, viciada em viver. Só que nenhuma das duas eu concluí. A de enfermagem, eu fiz numa época onde eu fiquei muito preocupada. Tipo, meu Deus, e se eu me lesionar na dança? Meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo e eu não poder dar mais aula? O que é que eu vou fazer? Então eu queria ter uma outra profissão secundária, assim, tipo, pra mim, né? Porque a dança era a principal. E aí eu comecei a fazer enfermagem, eu fiz até o 5º período de enfermagem, que é meio assim. E aí depois eu vi que não ia trabalhar em enfermagem, eu migrei pra educação física, que as cadeiras primordiais são parecidas, assim, no início. Aí pulei várias. Só que a educação física, que pra mim fazia muito sentido, porque já tava ali numa coisa mais Dança, anatomia, né? dança, enfim. Foi na época da pandemia. Aí eu tranquei porque eu não queria fazer a distância. Eu disse, quando passar tudo isso, eu volto, faço presencial. Saco, né? Eu não queria fazer a distância, eu queria estar lá na faculdade. Eu funciono muito assim. Estudar já é ruim, estudar em casa, então não. Não, ó. Não, gata, comigo não. E aí eu tranquei. Mas aí tá, né? Eu comecei a pegar as coisas e eu sou muito boa em desenho à mão livre, assim. Tipo, de olhar o babado e desenhar, assim. Passando. Sempre fui. Só que o que acontece? Eu nunca passou pela minha cabeça levar isso, tipo assim, pra pintar em mim. E aí eu comecei, tipo, desocupada real, né? Todos sabem do que eu tô falando. E aí eu comecei a pegar umas tintas guaches que tinha lá em casa, uns negócios, e comecei a, tipo, a testar umas coisas e tava ficando muito legal, menina. Tava ficando bom. E aí foi naquela época do Evoluiu Challenge, lembra? Evoluiu! Sim. Foi nessa época, gente. A blogueira que não fez esse challenge, você, ó, não é babadeira. E aí eu fiz, aí o pessoal... Ai, legal, aqueles 3 primeiros comentários que você faz. Sou famosa. E aí fui fazendo, tomei gosto, comecei a fazer, a gravar ali no meu celularzinho mesmo, de frente pra janela, porque não tinha luz, não tinha nada, então era ali, a luz mudando a cada segundo. E depois comecei a fazer as maquiagens, aí o Dan viu que eu era, novamente o Dan, viu que eu era muito boa na make artística, aí ele foi comprando, aí começou umas maquiagens mais babadeiras. Um clown, entendeu? Uma torrezinha da Color Make. Uma torre da Color Make. Um beijo, Color Make, inclusive. Beijo, maravilhosos. E aí eu fui começando a ter mais produto, mais acesso e comecei a fazer. E junto com isso, como o Dan viu que eu era muito esforçada, que tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer o babado direito, entendeu? Então ele fez assim, deixa eu vou te ajudar. Porque ele tinha uma câmera, que inclusive é a câmera que eu uso até hoje, uma Canon T6i. Ele tinha uma câmera e ele usava para os trabalhos dele, porque ele é formado em audiovisual, né? Então ele gravava para umas escolas, fazia uns eventos, então ele disse, eu vou te ajudar. Aí eu saí do celular para a câmera, então, já subiu ali um negócio. E aí foi melhorando a imagem, e aí ele também faz edição, aí ele foi botando edição. Começou muito simples. E aí depois ele foi pirando, aí entrou chroma key. Quando até croma, meu amor, o babado fica diferenciado, entendeu? Adoro um chroma key. Quem me segue faz tempo sabe as palhaçadas que eu fazia chroma key. Sei. E aí o negócio ficou sério, entendeu? E as pessoas começaram a gostar muito. Tudo isso num intervalo muito curto. Então eu saí, tipo assim, de 800 seguidores pra 10k muito rápido. Foi numa época que bombou, assim. Eu fiz um monte de vídeo muito legal, assim. Com muito efeito visual, umas coisas assim, muito diferentes. E aí, eu comecei a levar a sério. Porque eu comecei a ver que, até então, não recebendo dinheiro, tá? Mas eu comecei a, tipo, ter constância. Comecei a construir aquela trajetória ali de, não, tem que ser tal horário. Eu comecei a estudar, a entender, a conversar com outras pessoas que faziam o mesmo que eu. Pra entender, olha, por que hashtag? O que é isso? Que eu não sabia até então. Marcar, por que é isso? Como chamar
chamar a atenção das marcas, comecei a me inteirar mais daquilo ali e foi indo. Que foi justo na época, essa época decisiva de onde as pessoas estavam muito curtindo o meu trabalho foi a época do Corrida. Que foi a época que eu fiz a minha inscrição da segunda temporada. Que eu me inscrevi 2 vezes. Então, na segunda temporada eu não entrei, porque o meu nicho era bem... Assim, não tinha nicho, era bagunçado, né? Era uma foto, um vídeo, uma panela, uma cuia, um papel higiênico, uma maquiagem. Era bem solto, assim. Blogueira de lifestyle, culinária, menina, dança, maquiagem. Blogueira... Sabe aquela blogueira o que tem? Sim. O blogueira o que tem. O que tem eu tava ali fazendo e tava feliz. Mas eu já sabia que era algo que eu tinha muito potencial, mas eu precisava entender o que eu tava fazendo. E aí eu fiz a inscrição pra segunda, não entrei. E aí depois dessa inscrição da segunda pra próxima, que era a terceira, que demorou um pouco, né? Porque rolou o ano de pausa aí. Aí foi o tempo que eu tive muito assim, tipo, cara, vou fazer isso aqui funcionar, entendeu? E aí eu fui melhorando. E aí, naturalmente, os seguidores vão vindo, e aí a experiência também. Foi quando eu escrevi pra terceira temporada. Porque eu já tava tipo assim, é isso que eu quero. Eu sei que pra poder conseguir o que eu quero e continuar nessa trajetória, eu preciso ter visibilidade. Que era uma coisa que todo mundo que trabalha com internet sabe, que chega uma hora que meio que você dá uma estagnada. A Dakota piscou 3 olhos aqui. Ela deu uma estagnada. Ela, né? Tô falando de tu, amiga. Olha. Amiga, desculpa. Eu dei uma estagnada porque, tipo assim, o pessoal já conhecia o meu conteúdo e agora? Eu precisava de que mais pessoas me conhecessem. E além disso, acho que o principal, eu precisava que as pessoas conhecessem a minha personalidade. Tipo, o que eu tinha pra falar, o que eu tinha pra dizer. Porque os challenges, os vídeos eram, tipo, dublagens de outras pessoas. Eram, tipo, transições de músicas e de outras pessoas. Não era sobre Lidiane Bergman. Ninguém sabia, entendeu? Eu disse assim, não, eu quero que as pessoas saibam quem sou eu, o que é que eu tenho pra falar. Eu vou saber agora se eu sou interessante ou não, entendeu? É isso que eu quero. E aí foi quando eu consegui entrar, eu me esforcei muito, me dediquei muito. No meu canal do YouTube tem vários, você sabe, né? Tem vários vídeos, tipo assim, de treinando, e treinei bastante pra entrar, porque era algo que eu sabia que ia mudar a minha vida, como mudou, né? Como muda a vida de todo mundo que participa. Então, o começo foi esse, galera. E dentro do Corrida você teve uma experiência positiva, tranquila, traumática? Como que foi? Porque eu entrei no Corrida já tendo passado pelo Queen Stars. Sim. Que foi... abafa. Então, quando eu cheguei no Corrida, eu já tava vindo morando em São Paulo, já tive contato com outras coisas. Pude fazer figurinos, babadeiros pra poder participar. Tava em outro lugar da vida. Sim. Como que foi a experiência pra você, assim? Foi, tipo, assustador, tudo muito novo, as câmeras, tudo? Ai, passei por tanta... Já tive tumor, já na casa. O que é uma câmera na minha cara? Eu sou babadeira. Como que foi? Amiga, olha, pra mim foi a realização de um sonho, porque eu queria muito entrar. E eu sabia o que me aguardava, tipo assim, sabe quando você sente que o negócio só depende de você? Não assim, né, falando totalmente, porque nada depende só da gente, mas eu sabia que dependia muito de mim. E eu tava muito pronta, tipo assim, eu quero, eu posso, eu consigo, fazendo aquele belo mantra na minha cabeça, né? E assim, pra mim foi tudo muito mágico. Eu lembro que quando eu peguei o voo, né, de Recife pra São Paulo, que eu morava em Recife ainda, eu peguei o voo e quando o voo pousou aqui em São Paulo, quando o piloto falou, né, sejam bem-vindos a São Paulo, nossas lágrimas caíram assim. Eu não sabia explicar a emoção que eu tava sentindo, tipo assim, de caraca, é isso, eu tô aqui. Vamos fazer acontecer, sabe? E aí, quando eu entrei no programa, no primeiro episódio, desde o primeiro momento que eu vi o diferencial, que já tava aquilo tudo ali, né? Da segunda temporada pra a minha, já deu um upgrade, assim, bufo. E aí, eu só me senti, assim, um pouco, como é que eu poderia dizer? Surpresa com a quantidade de pessoas envolvidas e me senti um pouco intimidada, porque eu sempre fiz tudo sozinha em casa. É muito diferente você chegar, tipo assim, de um lugar que você faz as coisas em casa, na gambiarra, no que tem, no que dá, no seu tempo, que é uma coisa muito primordial no Corrida, entendeu? O pessoal fala de time management, gerenciamento do tempo, não é brincadeira. Porque em casa, tipo assim, às vezes eu levava, sei lá, 14 horas pra produzir um vídeo. Entre roupa, maquiagem. Às vezes 3 dias. Quando você vai fazer, tipo, roupa, vai fazer um acessório babadeira, passa uma semana fazendo. E você faz. Porque é aquela coisa, você quer dar o seu melhor naquela produção. Então, se você tem tempo, gata, você vai investir. Só que no Corrida, realmente um reality, é uma competição. Não tem tempo, né? É o mínimo do tempo pra você mostrar seu máximo. Que não dá pra mostrar o máximo. Mas, enfim, o propósito é esse, é você mostrar o seu melhor. Vamos deixar assim, né? O melhor. E aí, o que mais me assustou foi isso. Foi o fato de eu estar longe do conforto das minhas
possibilidades que eu tinha em casa e ir pra um lugar completamente novo com, ai, nossa, uma pessoa do meu lado me microfonando, a outra me passando um roteiro, a outra dizendo que era isso aqui, e um diretor, e um monte de câmera, e eu, ai meu Deus, isso me assustou um pouco. Mas em relação ao programa, eu tava muito imersa. Eu tava muito tipo assim, cara, eu quero isso, eu quero muito, eu quero fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. E a minha maior vontade, talvez, era que as pessoas me conhecessem. Então, como eu já fui essa pessoa tímida, não sou mais, mas como eu fui, o meu maior medo era trazer essa pessoa tímida pra dentro do reality. Tava tipo assim, não posso. Porque eu sou babadeira. Babadeira. Então, eu preciso trazer a Lidiane Bergman que eu tô em casa, que eu entrego nos vídeos aqui. E eu, assim, dentro das minhas possibilidades do nervosismo, que você sabe muito bem como que é, e das inseguranças, e todas as adversidades que nos rodeiam nesse reality, porque a gente é muito difícil, é muita coisa ali dentro acontecendo ao mesmo tempo. Eu consegui, assim, eu creio que eu consegui entregar o meu melhor de 2 anos atrás. Hoje eu já faria muita coisa diferente, obviamente. Volta pra aquilo que a gente tava falando, né? Mas eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória. Foi muito... Ganhou, né? Ai, Vai ter vergonha do quê? Pois é, né? Ganhou, vou ter vergonha do quê? Fazer o quê? Mas o orgulho que eu falo é mais na coisa do tipo assim... Foi algo que eu me propus, mais uma coisa que eu me propus, assim como a dança, que eu disse, eu vou conseguir, vai trazer benefícios pra minha vida, e eu consegui, sabe? Porque a dança eu consegui. E aí me veio depois o corrida e eu consegui de novo. Então, tipo assim, é motivo de muito orgulho, sabe? Embora, tipo, a gente sempre quer estar em constante mudança, em melhorias e tudo mais, mas é sobre a trajetória. Eu acho que naquele momento ali eu entreguei o que eu tinha dentro do contexto e eu sou muito feliz, assim, de ter ganho o programa, de ter conseguido realizar o meu maior sonho, que era me mudar pra São Paulo. Era um dos meus maiores objetivos, assim, ganhando corrida, gata. E ó, São Paulo, porque aqui tem muito mais oportunidade do que no Nordeste. Eu não posso falar sobre outras regiões, mas no Nordeste é muito complicado, gente. São outros nichos, assim, eu vejo muito mais São Paulo, a cidade de São Paulo tem mais oportunidade que o interior de São Paulo, né? Pois pra você ver, São Paulo é uma coisa, que não é uma coisa muito sabe? distante e já é tão diferente assim, faz todo sentido. E aí foi o que eu fiz, ganhei o prêmio e, tipo, ganhei em dezembro, 27 de janeiro, eu já estava aqui, querida. Já tava, Chique. e assim, nossa, eu tenho um amor muito grande por tudo que eu tô, assim, vivendo aqui. Pelas pessoas, por todo o conhecimento, por toda a vivência. A vivência é a palavra, eu acho que a gente vive aqui. Tem muita dificuldade? Tem. Mas eu acho que me engrandece muito, assim, enquanto pessoa. Conversar com outras, beber de outras fontes diferentes, sabe? Do que eu já fiz a minha vida toda. É bem legal. E você é uma pessoa que você também... O que você teve, que é essa comunidade de apoio pras pessoas, você oferece isso. Pra quem tá em São Paulo também. Eu falo por mim, assim. Que até tuitei esses dias. Que, tipo, eu tenho uma tendência a me isolar, ficar dentro de casa. Eu sou uma pessoa meio solitária. E, tipo, você cria uma comunidade, você trouxe o Eric, você trouxe a Eli, você traz a gente... Eu vou trazendo todos, eu sou a mãezona. 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 E, tipo, você oferece a sua comunidade pra gente que fica muito mais confortável pra criar, fica confortável pra existir em São Paulo, não se sentir tão sozinha e, tipo, de verdade. A gente nunca teve esse momento de sentar e conversar, que ou era, tipo, uma festa gigantesca. Ai, menina, é sempre num caos. É sempre num caos gostoso, mas num caos. Sim, sempre uma festa, sempre um rolê com todo mundo. Essa a gente nunca parou pra conversar, só eu e você. Então, tem sido um prazer gigantesco te conhecer como pessoa. Eu te amo, viu? Eu também te amo. Nós de somos verdade. babadeiras. A gente é babadeira. Bi. A gente é babadeira. E digo mais, quem quiser se juntar ao bonde, aquelas, né? Não, mas é porque, olha, eu não sou uma pessoa que nasci pra ficar sozinha, gente. Eu odeio Amiga, o silêncio, o estar só. Não é tipo assim, eu sei viver em solitude. Também tô tranquila, porque Sim, eu tenho os uma meus delícia, momentos. inclusive. É uma delícia, eu tenho os meus momentos, eu gosto de estar ali, tipo, sabe, pra fazer meu bafo acontecer. Só que eu sou muito emotiva, eu sou do emocional. E o meu emocional não é aquela coisa tipo, ai, frágilzinha, não. O meu emocional é do tipo assim, eu quero ser feliz. Sim. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi antes. Eu quero, sabe, eu quero me jogar, eu quero estar pra cima, eu quero sorrir junto com vocês. Eu faço questão de estar junto com vocês porque eu quero sentir. Eu aprendo muito com vocês. Todos vocês que falam, ai, desde bobagem, que você, tipo, nossa, eu fico rindo em cada merda que você fala. Porque se o pessoal pra falar merda é a Dakota, entendeu? Pensa! E aí, tipo assim, isso me faz tão feliz, me faz tão bem.
E eu quero que todo mundo esteja junto vivenciando essa coisa, né? Uhum. Eu tenho 31 anos, né, meninas? E assim, eu vivi muito da minha vida pela dança, vivi muito em momentos de dificuldade e vivi também muito a minha parte maternal, porque a Clara vai fazer 12 anos daqui a pouco, então, tipo assim, eu dediquei toda uma vida também a ser mãe, entendeu? A ser professora, tudo. Era tudo tipo assim, então... Tem certas lacunas da minha vida dessa parte do poder estar um pouco mais livre, de poder estar conversando, ter tempo pra socializar com as pessoas que eu não tive antes, né? Que você sabe como é babado, assim, o corre Sim, com é certeza. tremendo, Não, ainda mais entendeu? blogueira, que, tipo, pra você crescer, você tem que produzir pra caralho. Pra produzir pra corre caralho, você é- fica presa em casa, Sim. gravando, maquiando, pipipopopó. Cativeiro. Um negócio pra vocês. Todas as blogueiras, elas têm um porão que elas entram. Sim. E- Não, e o pior é que é uma verdade, assim, tipo, a nossos amigos que a gente conhece que produz, muitas vezes não conseguem estar em rolê, não conseguem Não. estar junto com a gente. Aí eu desapareço, crio menos, por quê? Porque eu tô fazendo amizade, gente. Eu quero sair de casa, eu quero dar oi pras pessoas, eu quero beber. Eu quero só. Inclusive, gente, super indico, tá? Eu acho sim que a gente tem que ter foco. Isso não é discutível. Isso é uma realidade. Tudo na vida que você quiser, você vai ter que se propor a demandar tempo, constância, tudo, a sua energia pra aquilo ali. Mas é de extrema importância você ter esse outro lado. Sim. Porque eu acho que a vida... Acho não, gente. É nítido. Todo dia a gente vê isso. A gente se olha no espelho, a gente se vê de uma forma diferente. A vida passa muito rápido. Então, eu não quero, tipo, ser a pessoa... Agora, óbvio, se você for a pessoa do estou quieta, não mexa comigo, não me chama pra sair, tá? Ok, né? Porque também tem esse lado. Sim. Mas se você for a pessoa que, tipo assim, trabalho, poxa, não tenho tempo de sair, trabalho, aconselho a repensar, porque, bicha, acho que a gente tem que sim ter aquele momento de lazer, de sintonia com outras pessoas. Amiga, é muito importante esse momento dessa troca. Até a gente tá falando brincando, mas até conversar bobeira é importante. É muito. Às vezes você tá em casa pilhando numas coisas assim que nada a ver. Aí você sai de casa, você já dá umas risadas, você já bebe uns goró, entendeu? Você já é feliz ali. Você vai voltar pra casa, os problemas vai sumir? Não. Mas você já vai voltar com outra energia. Mas é um tempo que você passou não pensando bobagem dentro de casa. Menina, nem que É seja, nem que seja. Tem que ser, nem que seja uns 5 minutinhos, entendeu? Sim. Ai, amiga, muito obrigado por ter topado participar. Eu amei muito. Obrigada aí. Amiga, de verdade, eu falei, é brincadeira, né? Tipo, eu quase não falei no podcast porque eu fico encantada com a sua história. Eu fico encantada com a sua habilidade de contar a sua história, de cativar as pessoas. Você é um exemplo pra mim, de verdade. Porque enquanto eu tenho dificuldade de fazer vídeo toda semana, ela tá lá todo dia. Olha, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É babado, entendeu? Mas é que eu gosto, entrega os amiga. arroba, menina. Entrega os arroba. Olha, vou estar dizendo pra vocês aqui, ó, no ouvidinho. É arroba Lidiane Bergman em todas as redes. Todas as redes, gente. E como que escreve Lidiane? Porque as pessoas sempre se perdem. O Lidiane é Lidyannne. Mas se você colocar Bergman, só tem eu. Passada. Bi! Mentira, amiga, não tem só eu, mas eu sou a primeira a aparecer. Chique. Bergman se escreve como é a fala Bergman mesmo, mais Bergman. famosa do Brasil. A vocês, gente, eu agradeço por ter assistido até aqui. Tem muita coisa que a gente não entrou ainda, vai ter que fazer uma parte 2 pra poder contar mais Depois a gente histórias. conversa ali. Sim, das Bergman Stories. Muito obrigado, não esqueça de seguir eu no todas as redes sociais que tá aí aparecendo na tela e também que vocês têm acesso a todos ou todos não, né? Vocês têm acesso ao episódio da próxima semana com antecedência quando você assina o meu Apoia-se. E também agora tá rolando o RuPaul's Grace Brasil e eu falo, os vídeos que eu falo única e exclusivamente dos looks, os Fashion Couture Reviews acontecem somente no Apoia-se. Então, apoia eu, gente. Poxa, comprar maquiagem, economizando o básico pra ir no Detal, menina. Ué, Menina, olha a discrepância. não pode, não deixem. Não pode. Apoia-se. Consigo estilista pra me emprestar um look pra mim, mas não consigo de comprar Uma base, menina, Uma veja base. só. Olha o sofrimento da blogueira. Enfim, beijo. Beijo, gente.